Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que o Senhor Jesus continue sempre te abençoando, te guardando e te livrando de todo o mal. Neste dia de hoje eu vou deixar uma palavra de reflexão para o teu coração, porque a palavra de Deus ela é uma semente que entra no nosso coração e frutifica, cria raízes e vendais bons frutos. A palavra de Deus ela vem transformar o nosso ser, o nosso caráter, a nossa mente. A palavra de Deus ela vem nos ensinar. A palavra de Deus ela vem abrir a nossa visão espiritual para que nós venha conhecer verdadeiramente a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então vou deixar aqui uma palavra que venha abrir a tua visão espiritual, uma palavra que venha trazer entendimento ao teu coração e você conhecer a vontade de Deus. E a palavra do Senhor neste dia de hoje se encontra na epístola escrita por João, a epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 1, no seu verso 3, está escrito: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui nós meditamos diante desse texto escrito por João, traz um grande ensinamento para nossas vidas. E o princípio da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, de um servo fiel ao Senhor, o primeiro fundamento na nossa vida, o primeiro princípio, está a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o guia, a palavra de Deus que é a bússola, a palavra de Deus é que nos direciona a nós andar e a nós fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos leva, através da obra do Espírito Santo, a nós ter uma intimidade e um relacionamento com o nosso Deus. Então, por isso a importância de nós meditar nas Escrituras, é por isso a importância de nós buscar a conhecer Deus na palavra, porque a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada, o centro da palavra, do que está escrito na Bíblia, vai se falar e revelar sobre quem é Jesus e a sua vontade. Então, por isso que nós devemos buscar a conhecer as Escrituras Sagradas. É por isso que nós necessitamos de meditar na palavra. E diante desse texto, eu vejo aqui João escrevendo e trazendo o ensinamento de Deus através do Espírito Santo para nós neste dia de hoje, que nós precisamos ter uma comunhão com Cristo Jesus e com nossos irmãos. Então aqui eu vejo João, ele pregando e ensinando para a igreja de Cristo. A igreja que é um povo escolhido e separado dos costumes e das práticas do mundo. Porque todos nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, que conhecemos a Palavra de Deus, que nós conhecemos a vontade do Senhor, que nós passamos a crer, a ter fé e obedecer os ensinamentos de Deus através da sua palavra, através do operar do Espírito Santo que nos leva, que nos conduz a cada dia a nós fazer a vontade de Deus,
nós, a partir desse momento, nós somos separados, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo eleito por Deus. Nós, a partir desse momento, nós passamos a servir ao Senhor, a obedecer os seus ensinamentos. Então nós devemos e temos que se separar das práticas e dos costumes do mundo. Aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, nós temos que renunciar. O que João, diante essa epístola, ele escreve de ensinamento para a Igreja de Cristo. Aqui, quando nós meditamos esse texto, quando nós meditamos o que João ele escreve nessa epístola, a primeira coisa que João ele pontua é que muitos que conheciam a palavra do Senhor, muitos que se dizia ser cristão, mas ainda andava na prática do pecado. Então, se nós somos servo fiel do Senhor, nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que renunciar a todas aquelas coisas que não é agradável ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que se dissermos que temos comunhão com Ele e andemos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu e você conhece a palavra de Deus e a gente continua com práticas e costumes que não é agradável ao Senhor, a Bíblia aqui nos diz que nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Então, para nós ter uma comunhão com Cristo, para nós ter uma comunhão com nossos irmãos, nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos colocar no nosso coração, nós precisamos conhecer a vontade de Deus que está na sua palavra. Então, neste dia de hoje, você necessita ter uma comunhão com o Pai e com o Filho, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Então, para nós se reconciliar com Deus, o Criador, tem que ser pelo Filho. Então, necessitamos de ter uma comunhão com o Filho para termos a comunhão com o Pai. E através da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele opera na nossa vida, abrindo nosso entendimento, abrindo nosso coração, trazendo sobre nós sabedoria e trazendo discernimento das coisas que é agradável ao Senhor e das coisas que não é agradável ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele abre a nossa visão, ele pontua nas nossas vidas todas as coisas que são agradáveis a Deus e as coisas que não somos agradáveis a Deus. Então é por isso que nós necessitamos de buscar o Senhor através da palavra. Então, o verdadeiro cristão, ele serve ao Senhor. O verdadeiro cristão, ele obedece o que está escrito. Ele guarda os mandamentos de Deus. O verdadeiro cristão, ele anda segundo a vontade do Senhor. E a instrução principal das nossas vidas, de a gente ser um servo fiel ao Senhor, é nós estar firmado na palavra de Deus. A palavra é o princípio, o fundamento das nossas vidas, do servo fiel ao Senhor e de um verdadeiro cristão. Então, por isso a importância de nós buscar a conhecer a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, muitos dizem ser cristão, muitos dizem que crê em Deus, mas ainda vivem cometendo práticas que não é agradável ao Senhor. Muitos ainda
não foi transformado pelo poder da palavra. Porque todo aquele que diz que conhece o Senhor Jesus Cristo e não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa e nele não há verdade. Está escrito aqui no 1 João capítulo 2, verso 4. Está escrito assim, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Então, se eu disser que eu conheço a palavra e não obedeço o que a palavra me instrui, a Bíblia está dizendo que eu sou um mentiroso e em mim não há verdade. Então, para que haja uma transformação, uma mudança na nossa vida, nós precisamos guardar, nós precisamos conhecer a palavra, obedecer e guardar os ensinamentos de Deus sobre a nossa vida. Então, se nós guardarmos e obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ter um olhar diferente, nós vamos ter um agir diferente, o nosso caráter vai ser diferente, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus estabelecida sobre as nossas vidas. E nós, quando temos a palavra de Deus guardada no nosso coração, quando ela enraiza dentro de nós, nós começamos a olhar com o olhar de Cristo. O nosso caráter vai ser semelhante ao caráter de Cristo. A nossa atitude vai ser uma atitude semelhante às atitudes de Cristo. Porque essa é a essência da palavra de Deus nas nossas vidas. Para nós ter comunhão com nosso irmão, nós precisamos primeiro ter comunhão com nosso Deus. Nós só vamos conseguir amar o nosso irmão, nós só vamos conseguir amar alguém se primeiro nós amarmos a Cristo, porque Cristo é o amor. Se nós não tivermos no amor, nós não conseguimos amar alguém. Para nós amar, nós precisamos estar no amor, e o amor é Cristo Jesus. Então é por isso a importância de nós conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma e modifica o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós começamos a observar e entender as coisas que são agradáveis a Deus, as coisas corretas e verdadeiras, através da palavra. A palavra nos instrui também as coisas que não são agradáveis ao Senhor. As coisas que não são verdadeiras, a palavra vai pontuar nas nossas vidas. E nós vamos ter esse entendimento dado e revelado a nós através do Espírito Santo e da palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. Então esta aqui é uma palavra aonde você está ouvindo esta palavra através desse vídeo. É uma palavra de reflexão para a sua vida. Porque eu e você necessitamos de ser igreja. E muitas vezes as pessoas pensam que igreja é um templo, as quatro paredes. Mas a igreja de Cristo somos nós. É nós que somos o povo escolhido. É nós que precisamos andar segundo a vontade de Deus. Nós somos o templo onde Deus, Ele fala na sua palavra que Ele habitaria em nós e que Ele seria o nosso Deus e nós seria o seu povo. Mas para nós sermos o povo de Deus, o servo do Senhor, nós precisamos andar segundo as condições estabelecidas por Deus através da sua palavra. Então é por isso que é necessário, é por isso que neste livro, nesta epístola, João escreve trazendo um despertamento para todos nós. É por isso que João ele escreve
trazendo para nós um despertamento e trazendo para nós um entendimento sobre a palavra, de como nós, como cristão, como nós, como servo de Deus, temos que se comportar diante do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, nessa mesma epístola de João, capítulo 1, no seu verso 3, no capítulo 3, verso 24, ele diz: "E aquele que guarda os meus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado." Então a importância, irmão, e o efeito de quando nós guardamos, quando nós se esforçamos em guardar e em conhecer os mandamentos e os princípios do Senhor. A Bíblia diz no Salmo, onde Davi se expressa dizendo que ele guardou a palavra do Senhor na tábua do seu coração para não pecar contra o Senhor. Então a importância de nós cristãos guardar a palavra de Deus. Então, aquele que profere e diz que conhece o Senhor, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Está escrito aqui em 1 João capítulo 2, verso 6. Então nós temos que ser testemunho da palavra de Deus. Nós temos que andar segundo o que a palavra nos ensina. Esse comportamento, esse caráter, quando nós alcançamos, nós estamos sendo semelhante à palavra do Senhor. Nós andamos segundo a vontade de Deus. E nós temos que ser separados. O Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu para nós ser separados das práticas e dos costumes do mundo. Jesus nos escolheu para nós ser diferentes. Jesus nos escolheu para nós servir e adorar somente a Ele, porque toda a honra, toda a glória é para o nosso Deus, que é poderoso e que é santo. Então Jesus te escolheu para tu servir e adorar Ele. Jesus te escolheu para tu ser um servo fiel, para tu ser um adorador que adore em espírito e em verdade. Jesus te escolheu para você ser igreja. Jesus te escolheu para você ser obediente aos seus ensinamentos. Jesus te escolheu para que tu venha ser um povo do Senhor e Ele será o teu Deus. Então, irmão, é o momento de você se posicionar, porque diante os dias que nós estamos vivendo, diante de todos os acontecimentos, e nós sabemos diante a palavra que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas aqui na terra, que a vinda de Jesus está próxima. Breve Jesus voltará. E como está a tua vida diante de Deus? Você tem que fazer uma reflexão. Será que da forma que você está vivendo está agradando ao Senhor? Será que você está sendo um servo fiel a Deus? Será que você está sendo testemunho da palavra de Deus? Será que você está guardando e obedecendo o que o Senhor tem ensinado através da sua palavra? Você tem tirado um tempo da sua vida para meditar na Bíblia Sagrada, para conhecer
a vontade de Deus que está escrito na palavra. Então é momento, irmão, de nós fazer uma reflexão da nossa vida, porque tudo e todas as coisas aqui na terra irá se passar, mas a palavra de Deus ela permanecerá para sempre, porque a vontade de Deus ela permanecerá para sempre. E Deus ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então todas as promessas de Deus irá se cumprir. Então é um momento de você fazer uma reflexão da sua vida. É um momento de você buscar a Deus. Porque todas essas coisas ao qual nós estamos vendo nos últimos dias acontecendo, então as pessoas, nós observamos que muitas pessoas têm olhado para as coisas terrenas, buscado algo no homem, colocado a sua convicção em bens materiais, mas nada disso serve para nós. Nós temos que buscar a presença de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus é que nos preenche. Em Cristo nós temos vida, vida com abundância e a vida eterna, porque Jesus Cristo ele morreu naquela cruz do Calvário para nos dar a vida e a vida eterna. Então a nossa vida está em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos buscar e estar na presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós temos que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então, primeiro nós precisamos buscar a presença de Deus sobre as nossas vidas. E as demais coisas que nós necessitamos, que o nosso Pai, o Criador, Ele sabe que nós necessitamos, Ele vai nos concedendo todos os dias. Então, você está de pé, porque até aqui o Senhor te sustentou. Você não tem faltado nada, porque o Senhor, Ele tem provido na sua vida, Ele tem provido diante as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa. Então, todas as coisas que você tem, que você é porque Deus, pela sua misericórdia e pelo amor que Ele tem contigo, Ele tem provido na tua vida. Deus, Ele tem te guardado, Deus tem guardado a tua família, a tua casa. As mãos de Deus têm te guardado de toda ação do mal. Nada na tua vida foi sorte, mas foi Deus na tua vida. É Deus que está no direcionamento da tua vida. Então é o momento de você buscar a estar perto de Deus. Andar segundo a vontade do Senhor. Meditar e buscar a sabedoria e o entendimento e conhecer a vontade de Deus através da palavra. Quando você se disponibiliza em buscar a conhecer a palavra de Deus, você será uma pessoa diferente. Você será uma pessoa separada. Você será um servo fiel ao Senhor. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, as nossas atitudes e o nosso caráter será diferente, porque a palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela modifica as nossas vidas pela obra do Espírito Santo de Deus. Então nós necessitamos de buscar ter uma comunhão com o Pai e com o Filho pela obra do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos essa comunhão com Cristo e o Deus, o Criador, nós também temos comunhão com nossos irmãos, porque o amor é Cristo Jesus e nós temos que estar no amor
para nós amar o nosso irmão. Que você venha fazer uma reflexão dessa palavra. E que essa palavra, eu creio, que falou o teu coração. Então é um momento, se você ainda não é evangélico, se você ainda não visitou uma igreja evangélica, vá fazer uma visita numa igreja próxima à sua casa. Talvez você esteja vivenciando um momento difícil, tribulação, perdas. Você está num cenário onde você olha e diz que já chegou o fim e você não tem mais força. Mas Deus, neste dia de hoje, quer transformar e mudar este cenário na tua vida. Visite uma igreja evangélica, vá servir ao Senhor, vá buscar conhecer a vontade do Senhor, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Tu está de pé até hoje porque o Senhor te sustentou, porque o Senhor te criou para que você viesse ser um verdadeiro adorador para adorar Jesus Cristo em espírito e verdade. Então Deus te criou para você ser um servo, um cristão fiel a Ele. E que Deus continue sempre abençoando a tua vida. E que a presença de Deus esteja sempre contigo e que o Senhor continue sempre te guardando e te livrando de todo o mal. Que Deus te abençoe poderosamente.